E eu já começo o vídeo avisando que isso é um resumo de tudo que rolou no episódio 8 da segunda temporada de From. Então se você não gosta de spoilers, tchau, obrigado. Isso, que deselegante. E este episódio muita coisa interessante rolou, tipo, o Victor tinha uma irmã, os pesadelos são reais e não visões. Enfim, bora pro resumo, eu e você, no Telona TV. E se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, que toda semana eu trago notícias e resumos de filmes e séries neste canal. O episódio começa com a mãe do Kenny preparando uma comida. Eles conversam ali e logo o telefone toca. E isso já é bem estranho, porque acho que é a primeira vez que vi o telefone tocar nessa série. Ele atende e só fica uma voz de fundo dizendo: "Ninguém aqui é livre, eles estão vindo, a menos que você pare a melodia." E quando ele desliga o telefone, ele ouve barulhos de inseto. E quando eles olham a panela, está cheio de besouros. E ele vê a caixinha de música e um desses insetos pica o braço do Kenny. Sua mãe acorda ele no sofá. Aparentemente ele estava tendo um pesadelo. Mas ele olha seu braço e a marca da mordida do inseto está lá. Galera, adquirindo essas canecas personalizadas pela Amazon, o preço para você não altera em nada e você apoia o meu trabalho neste canal. O link está na descrição. O Randall pergunta ao Jim se ele viu o corpo das pessoas que morreram ali, e que talvez isso tudo seja uma armação, e todos ali sejam figurantes contracenando para enganá-los. Eles então tentam fazer aquela gambiarra de erguer a antena com o drone, mas parece que dá errado. Tá bom. A Sarah dá as caras, e diz ao Boyd que está entediada de ficar trancada naquela igreja, e que vai voltar para a floresta e encontrar respostas. Afinal, ninguém ali da cidade quer a presença dela. Ai, que dramática! Tabitha leva o Jade até o túnel onde ela viu os símbolos e as crianças, mas o Jade não tem coragem de entrar ali não. Cagão. Ele comenta com a Tabitha se o Victor também viu os símbolos. Ela fala que sim, afinal foi ele que mostrou pra ela. Victor vai até a casa dos Matthews visitar o Ethan e dá um casaco pra ele. O Ethan acha maneiro e entrega um desenho pro Victor, mas o Victor não quer aceitar porque desenhos é para lembrar de coisas que já se foram. O Ethan então diz que se ele não aceitar o desenho, ele também não vai aceitar o casaco. O Ethan então convida o Victor para dar uma voltinha junto com ele e sua irmã. O Boyd vai na casa colônia e quando o Ellis ia contar algo para ele, a dona aparece chamando o Boyd. E o Ellis diz que depois ele termina de contar para o seu pai. Nessa parte é muito provável que o Ellis ia contar sobre a Fátima estar grávida. Até o seu pai comenta sobre ele estar muito feliz, mas creio que o Boyd esteja preocupado também de ter passado os vermes para o seu filho ou algo do tipo. Ele até pergunta se a Christie examinou e ele diz que sim, que está tudo ok. A dona fala pro Boyd: "Você tá loucão, cara? Quer deixar a Sarah aqui? Eu já tenho problemas demais." O Boyd diz pra ela que não precisa deixar a Sarah morar ali. É só pra arrumar alguma coisa pra ela fazer, dar umas lenhas pra ela cortar, sei lá. Ela só quer se sentir útil. A dona então diz que tem outros problemas, como o garoto que afogou na banheira. O Boyd então vai ali trocar uma ideia com o Eugene e ele conta que em seu pesadelo ele estava sentado na banheira e algo tentou afogar ele, e quando ele acordou estava engasgado e cuspindo água. O Boyd então comenta com ele sobre o líquido que recolheram do monstro, e diz que agora eles precisam descobrir como utilizar aquilo. O Eugene então dá uma ideia para ele usar balas de prata na arma. Na lanchonete, o Ethan tira um boneco do bolso do casaco, e pergunta ao Victor o que é aquilo. O Victor então se lembra da cena no esconderijo junto com a sua mãe. E nesse momento o loucão do Jade chega e quer que o Victor conte tudo o que ele sabe sobre os símbolos, e sobre aquele lugar. Porque afinal, quando ele perguntou pro Victor, o Victor negou dizendo que nunca tinha visto os símbolos em nenhum outro lugar. Apenas naquele caderno que era do Christopher. Mas ele não contou pro Jade que já havia visto o símbolo da caverna quando estava junto com a Tabitha. O Jade então fala pra ele: "Pô, cara, por que você esconde essas coisas? Você não quer sair daqui, desvendar os mistérios e ir embora pra casa?" E nesse momento o Victor responde o seguinte: "Aqui é a minha casa." E sai andando. E galera, eu já ouvi a teoria sobre o Victor desenhar e dar vida às coisas da cidade, beleza. Mas também a gente tem que ver o lado do cara, porque afinal ele perdeu a mãe ali e tá ali desde a infância. Então ele não tem motivo pra ir embora. Na verdade ele quer proteger as pessoas que estão ali como se fosse da família dele. E assim ele também não fica sozinho. Comenta aí o que vocês acham. O Randall e o Jim vão até a igreja conversar com a Sarah, mas logo a dona chega e o Randall diz que é muito estranho, bem na hora que eles estão fazendo perguntas pra Sarah, ela ter chegado. Eles saem da igreja e o Jim fala pro Randall que eles precisam observar as criaturas e que ao anoitecer é pra eles se encontrarem lá na van que está na estrada, e eles passam a noite por lá. O Jim conta pra Jules sobre o plano e fala que tem um talismã e que vai passar a noite fora de casa dentro da van e que é para ela avisar a Tabitha de que ele está bem. A dona conversa com o Jim e fala que é para ele não colocar ideias na cabeça do Randall, porque afinal o cara é todo estourado e estressado
e que eles vão ter problemas se ele continuar com essa ideia maluca. Então o Jim mente pra ela e fala que não contou nada sobre a voz do rádio pro Randall. A Tabitha vai atrás do Victor na Casa Colônia. Ela então pergunta por que ele não comentou com o Jade sobre os símbolos na caverna. Ele então fala que as pessoas não deveriam procurar respostas na floresta, pois elas podem nunca mais voltar. A Tabitha diz que procurar respostas é a única opção que eles têm de tentar sair daquele lugar, mas o Victor diz que não acredita que existe alguma saída. Ela fala que entende o fato dele ter medo de ajudar e acontecer algo ruim, mas que naquele lugar acontecem coisas ruins o tempo todo, ele querendo ou não. Ela implora para ele ajudar ela, e ele então começa a falar da noite do esconderijo quando estava com sua mãe, e ela disse algumas coisas a ele. Mas ele não se lembra de tudo, mas que os desenhos poderiam ajudar ele a lembrar, e que eles estão escondidos em outro lugar que ele costumava guardar. O Boyd vai falar com o Kenny, e ele comenta sobre ter conseguido se queimar enquanto dormia. O Boyd comenta sobre a ideia do Eugene de mergulhar as balas de prata na Billy, o líquido do monstro, e atirar a uma distância segura e ver o que acontece. Eles então vão até a clínica coletar mais líquido, e chegando lá, a Mary tá assustada e a Chrissy diz que tem algo acontecendo lá embaixo. Os dois então descem lá e quando eles retiram o pano do monstro, o corpo tá cheio de insetos, iguais ao que o Kenny viu. Mas o mais interessante é que agora as coisas estão acontecendo e o pessoal tá compartilhando um com o outro, sem ficar aguardando segredo, sabe? O Eugene comenta sobre o sonho, o Kenny também, o Victor começou a falar mais. Creio que agora a série vai começar a ter mais ação e a ser desvendados os mistérios. E às vezes não. A dona chega na clínica e desce até o porão junto com o Boyd. Mas quando eles olham o monstro, os insetos sumiram. E ela fala que já chega dessa palhaçada, que é pra eles queimarem o corpo. E é o que eles fazem. Churrasquito do sorriso. O Victor vai com a Tabitha até aquele local onde ficam os carros. E abre o porta-malas do carro que era da mãe dele. E começa a se lembrar daquela noite no esconderijo. Ao pegar um dos desenhos, ele se lembra de sua irmã, que estava junto com ele, e diz que os desenhos que estão ali eram dela e não dele. Ou seja, sua mãe deixou eles ali no esconderijo e deu um papel e um giz e falou para a garota desenhar. E para ele ela deu um boneco. Mas infelizmente sua irmã não ficou no esconderijo e saiu correndo atrás de sua mãe. A Tabitha tá ali tentando consolar ele e pergunta sobre um desenho que parece com aquele farol que a Sarah e o Boyd viu na floresta. O Victor então diz que sua irmã, Eloise, comentou que foi pra lá que a mãe dele foi na noite que as coisas ruins aconteceram. Ela foi salvar as crianças trancadas na torre. E aí, será que essas crianças é a que a Tabitha vê? Será que a irmã do Victor ainda está viva? Ou ainda ela é alguma daquelas crianças que aparece pra Tabitha? O Kenny e o pessoal começam a ouvir barulho de insetos de novo, e de repente um cara sai todo assustado de dentro de uma das casas pedindo ajuda. Mais cedo, o Randall tinha convidado a dona para conversar, e quando o Jim está chegando na van que eles tinham combinado de passar a noite, ele encontra a dona amarrada na árvore. O cara tá com uma faca e diz pro Jim que tem um novo plano. Não esqueça de se inscrever no canal, clica nessa playlist e faz o seu From Flix. Obrigado, até breve e fui!